Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez nesta tarde para meditarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar a respeito de uma palavra muito importante. É a passagem do filho pródigo. Eu vou me ater a essa passagem, mas na verdade nós vamos aprender um pouco a respeito do tema de sou filho de Deus. Então eu vou ler Lucas 15, do 20 ao 24, e nós vamos dar o andamento nessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Então, amados, isso é a história de um jovem que vivia com o seu pai, mas em um dado momento ele pediu para que seu pai desse parte da herança que cabia a ele. O intuito dele era conhecer o mundo lá fora e acabar gastando todo o valor no seu próprio prazer e nos seus próprios desejos. Pródigo significa aquela pessoa que é uma pessoa esbanjadora, é uma pessoa que gasta mais do que tem. E ele não teve uma administração em nenhum momento dos seus próprios bens. Ele simplesmente ignorou as contas, sem responsabilidade, e gastou tudo o que ele tinha em mãos. Então nós, em primeiro lugar, nós já vemos um apego dele ao dinheiro. O que significa apego? É uma ligação afetuosa muito grande, é uma afeição muito grande, uma estima, é uma dedicação constante e excessiva a algo que nos atrai de uma forma elevada. Por exemplo, o trabalho, a casa, pode ser um amigo, pode ser um pai, uma mãe, um familiar. É algo que realmente preenche a nossa vida de uma tal forma que nós mantemos o nosso foco naquilo. Aquilo toma uma importância grande em nosso coração, aquilo se transforma como um tesouro. E aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso foco. Na época de Jesus, haviam muitas situações que descreviam como os escravos andavam. Então nós vamos ver aqui a respeito dos presentes que este pai deu para esse filho. Quando o filho passou as suas dificuldades, os seus problemas, leia na sua casa depois com calma a respeito da parábola do filho pródigo, ele ficou totalmente sozinho, ele gastou os seus bens, ele usufruiu de todos os prazeres, mas ele não teve mais nem dinheiro para o alimento. E a palavra diz que ele acabou comendo a bolota dos porcos, quer dizer, a comida dos porcos. Então ele pensou consigo mesmo: eu estou aqui sofrendo, sendo que eu poderia voltar à casa do meu pai e lá eu iria ser recebido ainda que como um trabalhador, pelo menos eu não iria passar fome. E ele voltou até a casa do pai, e por isso nós lemos a partir do versículo 20, e a palavra diz que quando o seu pai o viu, eles se abraçaram, e foi lindo esse encontro. Este pai recebeu na sua misericórdia, no seu amor, de braços abertos. Assim é Deus comigo e com você. Quando nós erramos, quando nós pecamos, temos nossas dificuldades, muitas vezes até nos afastamos dos caminhos de Deus. Talvez você tenha se afastado dos caminhos de Deus. Talvez devido aos problemas e lutas, dificuldades, você resolveu parar de servir a Deus, mas não faça isso. Busque a presença do Senhor, com certeza Ele vai estar de braços abertos para receber a tua oração, o teu louvor. Este filho, ele chegou, o que me impressiona é que ele chegou até o pai com uma postura de humildade. Ele não chegou de uma forma arrogante, exigindo seus direitos. Não,
ele se colocou como escravo, ele se colocou como trabalhador para receber o benefício do pai. Mas o pai, ele ficou extremamente contente. Eu creio que ele aguardava, imagina um pai que ia todos os dias lá fora, esperando que o filho voltasse. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem prazer em nossa presença. Eu creio que todos os dias ele está esperando a nossa adoração, todos os dias está esperando que você busque, que você ore, que você esteja e eu estejamos em comunhão com ele. Este pai, quando viu seu filho, imediatamente ele deu presentes para o seu filho. Ele deu uma túnica para o seu filho. Essa túnica, amados, ela indica a classe social. Na época de Jesus, os escravos, eles não andavam com túnicas. Os escravos, eles andavam com roupas simples. Então, o fato deste pai colocar uma túnica em seu filho o identificaria de longe como não sendo um escravo. O pai reconheceu o filho como filho e não como escravo. Ele deu a melhor roupa para este filho. Ele deu a melhor túnica que podia para este filho. Eu creio que de tecidos confortáveis, de tecidos leves. Isso mostra o sinal de que o pai o recebeu com muito amor, com muito carinho. E esse filho ele ia ser visto agora como um filho daquele pai, não como um escravo, não como um homem frustrado, não como um homem derrotado. Ele, através dessa atitude do pai, ele teve a sua posição privilegiada que ele tinha perdido anteriormente. Então ele foi colocado no topo da pirâmide social. Agora ele passava a ser o filho, também o herdeiro daquela fazenda e de todos os bens do seu pai. Ele retornou ao pai, e para o pai este foi o acontecimento mais importante de todos. E a palavra nos diz também que ele coloca um anel no dedo do seu filho. Então, como nós podemos entender esse gesto paterno? O anel, naquele período, representava autoridade, quer dizer, estava sendo dado autoridade para aquele filho, tendo o anel. Os anéis eram usados, amados, por faraós, por exemplo, por reis. O faraó deu o seu anel para José, e isso mostrava que todos os negócios que José fosse fazer teriam o aval do faraó. Então, naquele período, a cera que era derretida e que grudava naquela carta, naquele documento comercial de compras e vendas, ali estava marcando o selo da família, o selo do faraó, e assim foi. Este homem, ele recebeu o anel também como um significado de perdão, um anel como uma vida nova. O pai estava constituindo ele como gerente novamente da fazenda, vamos dizer assim. Ele estava tendo toda a autoridade renovada, autoridade para administrar, autoridade com aquela confiança, autoridade com autoestima. Agora aquele rapaz não iria mais precisar se envergonhar de sua atitude, se intimidar com as situações, com pessoas julgando, criticando, acusando. Não, agora ele era um filho amado, que experimentou lá fora e viu que jamais seria bom viver longe da presença do pai. E mais para frente nós vemos também o pai presenteando seu filho com sandálias. Essas sandálias têm um significado muito lindo, amados. Essa sandália tem significados da liberdade. A liberdade, pessoas livres podem usar as sandálias naquele tempo, é assim que funcionava. Os escravos não, eles já andavam descalços. O pai devolveu a liberdade a este filho. Essa liberdade ele sempre tivera, mas ele estava preso aos seus conceitos, ao seu querer, à sua vontade. E neste momento, ele estava dando ao filho a liberdade de entrar e sair daquela fazenda. A propriedade era sua. Então aqui nós vemos Deus sendo representado na figura do pai, Deus mostrando o amor
trazendo para mim e para você uma vida confortável, de paz, de alegria, uma vida digna. A palavra diz lá em Gálatas 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixais prender de novo ao jugo de escravidão. Então o Senhor quer que nós continuemos livres, livres para adorá-lo, livres para buscá-lo, livres para deixar que Ele trabalhe em nosso coração de uma forma tão grande que nós venhamos a nos regozijar, a nos alegrar como aquele pai, aquele filho que se alegraram. Eles comeram juntos, eles tiveram comunhão entre eles novamente. O filho teve o perdão do pai, glória a Deus. O pai ficou alegre. Você veja que em nenhum momento o pai falou de si mesmo. Em nenhum momento o pai chegou para ele acusando com gravidade. Não. O pai chegou com amor. Ele devolveu tudo que lhe pertencia. O pai honrou seu filho novamente. E ele teve que perder todo aquele tesouro que foi crescendo dentro do coração, que tomou todo o foco dele. Todo o coração deste filho ficou imerso nos seus desejos pecaminosos. Ele teve que perder tudo isso para dar valor ao verdadeiro tesouro, amados. Muitas vezes nós temos que perder aquilo que nos prende, amados, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha perdido algo na sua vida que esteja entristecendo ao teu coração. Mas nós perdemos, mas nós ganhamos. Ganhamos com a presença de Deus, vivendo na presença dEle. Este filho escolheu os seus impulsos, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua vida. Agora eu te pergunto, este pai, ele não estava com o filho? Este filho não conhecia o pai? Ele ainda não conhecia o amor do pai? Este filho ainda não conhecia o gesto carinhoso, amoroso do pai? Este filho não conhecia as palavras de ânimo que eu creio que esse pai dava a ele? Este filho não conhecia os gestos do pai, mas ele estava na casa do pai e não conhecia o pai. É assim que era o relacionamento dele para com o pai. O pai com certeza o amava, o queria, mas ele não desfrutava da companhia do pai. Ele não permanecia com o pai. O foco dele não estava na vida em família com o pai. Não, estava lá fora. E nós sabemos que isso acaba sendo uma pobreza interior para cada um de nós. O pai reconheceu novamente como filho. E o filho passou a dar valor para este pai. Então ele estava ali, mas o foco dele não estava ali. Aonde está o seu foco? Você tem focado a Deus em primeiro lugar? Você tem focado orar? Você tem focado louvar? Você tem focado ler a palavra de Deus? Esse filho, ele, através da sua atitude, ele ainda não conhecia. Quando ele falou, pensou em voltar, ele se imaginou como um escravo do pai. Ele pensou que seria tratado dessa forma, mas não foi. Então ele se colocou numa situação de escravo. Ele ficou envergonhado. Mas o Senhor não quer que nós venhamos a nos envergonhar. Ele vivia na casa do Pai e o Senhor nos traz para perto dele. O Senhor quer que nós vivamos todos os dias na presença dele, sentindo a alegria do Espírito Santo dele. Aleluias. Então, esta sandália deixou esse filho livre para viver na presença do Senhor. Esse sinal do anel, que é autoridade, deu autoridade para este filho de repreender todo o principado, potestade, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus na minha e na tua vida. Essa autoridade que o Senhor nos dá, glória a Deus. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele falou, tudo está consumado. Então, se tudo está consumado, hoje nós somos livres para adorar ao Senhor. Aquelas roupas limpas faziam do filho novamente um rapaz que podia andar livre sem constrangimento nenhum. Então Deus não quer que nós venhamos a viver debaixo de sentimento de culpa, debaixo do engano,
debaixo da baixa autoestima, principalmente quando nós nos afastamos dele. Ainda é tempo de salvação, ainda é tempo de busca, ainda é tempo de ocuparmos o nosso lugar de filhos e não mais escravos, amados. Nós precisamos entender que ainda que nós estejamos emocionalmente e espiritualmente em meio à lama, com dificuldades, muitas vezes é lá na lama que nós vamos ouvir ao Senhor. Muitas vezes Deus vai permitir eu e você perdermos tudo, perdemos até a nossa paz, para que nós possamos entender que Jesus é a nossa paz. É nele que nós temos vida, é nele que nós vamos prosperar em nossos caminhos. É ele que quer ser o primeiro em nossas vidas. Essa ligação afetuosa, essa dedicação constante, o Senhor quer para ele. O Senhor quer que o foco esteja nele. O Senhor quer o teu coração. O Senhor quer a tua vida, amados. Porque ele sabe que quando nós adoramos a ele, é que nós ficamos repletos de paz, nos sentimos plenos. Lembre-se que o Senhor fala de muitas formas, através de muitas situações, através de pessoas, através de louvores, através da oração, através da palavra. A palavra de Deus é a própria voz de Deus. E ele fala através de situações que nós passamos que não gostaríamos de passar, mas ele fala comigo e com você. Então, apenas creia, medite, ouça esse vídeo, se concentre na palavra, busque a presença do Senhor e deixe o Espírito Santo se revelar para você. Hoje você não é mais escravo, escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo dos teus desejos. O pecado não habita mais em você. Você tem o domínio próprio da parte do Espírito Santo para não se deixar enganar pelo pecado. Se porventura acontecer, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, que vai advogar a nossa causa, e se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então se lembre, você não é mais escravo, mas você é filho de Deus, um filho, uma filha escolhida e amada por Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós já estamos na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por esses ensinamentos, obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá, Pai, a túnica, o anel e as sandálias, Pai. O Senhor nos dá a túnica, Senhor, porque o Senhor restaura a nossa autoestima, o Senhor nos faz viver de outra forma, de cabeça erguida, Senhor, com a autoridade do Senhor, para gerenciar tudo aquilo que tem chegado às nossas mãos, Pai. O Senhor nos dá o anel, Pai, essa autoridade que vem de Ti, Senhor, onde nós vamos filtrando aquilo que está na nossa mente, retendo aquilo que é bom, para que a Tua vontade se faça na nossa vida. E o Senhor vai estar carimbando, Pai, através dessa autoridade e dizendo para mim e para os Teus filhos, Senhor, que o Senhor tem se agradado dos nossos caminhos, porque nós temos feito a Tua vontade. E estamos recebendo também as sandálias, Pai, que nos deixa livres, Senhor. Livres para amar a Ti, livres para adorar, livres para termos uma vida em paz com o Senhor e com nossos irmãos, Pai. Livres, Pai, para buscarmos a Tua presença e sonharmos com o céu, Pai. Livres, Senhor, dos nossos conflitos, livres dos nossos problemas, livres das nossas dificuldades, livres, Senhor, do nosso passado traumatizante, das lembranças que nos entristecem, Pai. Hoje, Pai, nós somos curados, nós somos libertos e nós temos a mente de Cristo, Pai. A mente de Cristo é uma mente saudável, a mente de Cristo é uma mente curada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Então, continua trabalhando no coração de todos aqueles que têm ouvido esses vídeos, Senhor. Continua falando ao nosso coração, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos cada dia usufruir das maravilhas, das bênçãos que é de ser um filho amado do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esta tarde na Tua presença. Amados, eu desejo que vocês tenham uma excelente semana na presença de Deus como filhos de Deus que estão guerreando e esperando
a vinda do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.